Você que já é inscrito do canal e deseja receber um apoio, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, pode deixar seu comentário aqui na descrição do vídeo, do qualquer que seja, mas com uma pergunta específica que eu vou estar respondendo. No momento aqui eu vou responder a pergunta do canal Top Investimentos. Ele me pergunta para que eu explique sobre boot, né? Especificamente sobre boot. E aí ele fala, ó, muitos falam que não funciona, outros que um boot sempre vai que vai quebrar a banca mais cedo ou mais tarde. Fala um pouco do seu ponto de vista em relação a isso. Tira nossas dúvidas sobre boot. O povo anda muito descrente. Em seguida, ele diz o motivo da qual ele fez a pergunta. Que foi porque ele acha que eu tenho a resposta, né? E eu tenho a resposta. Mas vamos lá. Então assim, enquanto a gente conversa, né, eu vou explicar aqui o que há em comum entre uma furadeira, a manipulação que supostamente as pessoas alegam que a Binary faz e a Binary. Vamos lá? Enquanto o vídeo roda, eu vou colocar um boot para rodar aqui, né, com valor. Enquanto a gente conversa, a gente vai ver enquanto de uma conversa um robô ele consegue produzir, né? E aí a gente vai conseguir observar mais ou menos, né, o que o robô ele pode fazer. E já que a Binary manipula e que já que existe um sistema na Matrix que é invencível, né, não tem bug nessa Matrix, então como é que a gente pode vencer? Não, e já que tem, por que eu estou aqui colocando mais um valor aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer 1000%, né, nesse vídeo. Mas vamos lá. Então ele faz essa pergunta, né? Aí eu vou para a furadeira. Voltando para a furadeira, que eu tenho uma imagem de uma furadeira, que é essa aqui automática, elétrica, e tem essa aqui manual. Olha aí. Vocês conhecem, né, a furadeira. Interessante que a ilustração, a comparação mais próxima de um robô que eu posso fazer é uma furadeira, né? Então assim, vai ter a furadeira manual que representa a sua estratégia manual. Você analisa o gráfico e dá seu clique ali na compra ou na venda, ok? E cá representa o robô, né? Que é o sistema automatizado. Você não vai precisar o movimento da mão girando para que ele faça um furo. O próprio motor faz isso, ok? Beleza. Então, como é que a gente entende isso? Se você pegar essa furadeira aqui e depois que você fez a marcação e tudo e fura manualmente, ela tem margem para dar erro, né? Porque é manual, vai ter uma vibração do seu corpo sobre a máquina. Mas espera-se que fure certo. E a de cá? Esse erro ela já não comete. Por quê? Porque ela é automática, tem como você ter mais firmeza sem vibrar o equipamento. Mas em compensação, se você não tiver o furo certo ou não tiver marcado de maneira certa, você não vai conseguir fazer o furo exatamente como planejou. Então, a gente vê que as duas podem cometer erros, mas o erro de uma jamais será igual ao erro da outra, né? Como é que isso acontece? Acontece que o boot é o seguinte, agora a gente vai para o boot, né? O boot, ele simplesmente abre ordem de acordo, as ordens são abertas de acordo com o que você programou para ele fazer. Ele não vai fazer nada como ele queira. Então, se você marcou ali e você fez a confluência dos indicadores, fez os cálculos dos pontos, dos parâmetros, do volume, da volatilidade e disse que vai subir, beleza. Ele não é culpado se não subiu, beleza? Se não tiver nenhum erro, caso. Mas muitos alegam, mas a Binary manipula. Eu fiz muita pesquisa, muito estudo e tem coisas que a gente não pode provar, mas a gente sente. E eu sei, eu confio que em operações de call e put ela não manipula, entendeu? E isso eu confio. Por quê? Porque se ela manipular seria o tiro no pé. Porque quando ela passa a manipular, ela dá margem para que a gente enxergue o padrão da manipulação, entendeu? Então, quando a gente enxerga o padrão da manipulação, a gente vai ganhar, meu filho. Vai ter quem vai perder, mas a gente vai ganhar. Então, onde é que ela consegue ter uma consistência? E onde é que as pessoas não conseguem enxergar onde estão perdendo? Primeiro, que a pessoa ela tem falta de experiência. Ela vem do mercado de marketing multinível, ela vem do Bitcoin. Na marketing multinível, ela ganha por produção. Aqui não ganha por produção. Aqui, na verdade, você tem que produzir menos e passar mais tempo pensando. Entendeu? Você gasta 1 hora pensando e 10 agindo. Se você fizer isso, vai conseguir melhorar. E no marketing multinível,
as pessoas costumam mais quantidades de pessoas que ela vai contactar para ter uma quantidade de resultado e retorno. Já no mercado de trabalho, ela troca horas por dinheiro. No Bitcoin, a pessoa ela coloca um equipamento para minerar, no caso da mineração, e o processamento dele vai resolver cálculos matemáticos, onde esses cálculos matemáticos vão ser recompensados por percentuais do Bitcoin. Ok? Se ela trouxer esse modelo para o mercado, né, de risco, um mercado volátil, um mercado de renda variável, que é o mercado financeiro, será que ela vai ter o mesmo resultado? Jamais. Jamais. Totalmente diferente, entendeu? Então, se ela já tem essa mentalidade, ela mesma já é o pior inimigo dela. A pessoa ela tem que parar mais tempo para estudar. Essa é a realidade. Tem como estudar menos e comprar alguma estratégia, algum robô? Tem. Mas mesmo assim você tem que saber o mínimo, meu amigo. Se você não souber o mínimo, eu lamento por você. Mas vamos lá. Então, o que acontece a respeito da manipulação da Binary? Simples. Não existe de cá e put. Mas porque muitas pessoas concordam que existe. É simples. Eu vou dar um exemplo aqui, bem comum. Se houve relatos em TV, na vizinhança, em tudo que é área, de mulheres adúlteras ou traiu o marido. E quando ela se explica, ela diz que porque o marido não dava atenção. É porque o marido ele não ficava em casa, sei lá, era caminhoneiro, né? Aí ela justifica assim. Interessante é que ela jamais admite a responsabilidade de que ela não teve uma atitude de caráter reta para terminar o relacionamento. Ela preferiu, trair a confiança de uma pessoa. Então as pessoas covardes, elas geralmente, em vez de dizer eu tô errado, minha estratégia não presta, é uma merda, ela culpa a Binary. Por quê? Porque ela olha para o lado, a primeira pessoa que ela enxerga para ela culpar vai ser a corretora, né? Ou vai ser o marido, vai ser quem ela quiser. Só que jamais uma pessoa covarde vai admitir que a culpa está nela, a incompetência. A palavra é essa, incompetência. Então o que acontece? Primeiro você tem que ter uma estratégia boa. Se eu um dia abrisse a boca para dizer que a Binary manipula, poxa, eu teria que ser o cara, viu, velho? Para avaliar todo o sistema dela, para avaliar o comportamento do preço, ser doutor nos indicadores e ter, pelo menos 20 a 30 anos de mercado com um resultado muito bom. Porque se eu tive um resultado muito ruim, nunca apareci como um cara que ganhou muito, ou ganhou pelo menos a média. Estou dizendo que a Binary manipula, que autoridade eu tenho para falar isso? Minha assinatura entra em quê? Não entra, né? Então vamos lá. Binary, eu concordo que ela não manipula, isso a gente pode ver aqui, né? A gente viu no exemplo da furadeira. Vou fechar aqui. Você viu que a furadeira ela fura errado, se você não planejou o furo antes. Isso aqui é o painel de afiliados da Binary, né? A pessoa que indica outro para a corretora, ela tem acesso a esse painel que é diferente do site, ok? Eu estou abrindo aqui para vocês observarem o seguinte: a Binary ela paga diferentes comissões e comissões referentes ao percentual de risco que a pessoa tem a operar. Olha aí, é aqui que está, meu amigo. Você tem que entender isso aqui primeiro. Note que aqui a Binary ela dá determinada comissão se a pessoa teve uma chance, né? Probabilidade de prêmio de 0 a 19%. Ela dá um prêmio. Se for de 20 a 39, ela dá outro. E assim sucessivamente. Probabilidade de prêmio de 95% ou mais. Ela dá outro prêmio. E aqui a gente vê que um afiliado, né, que tem $1.700 na conta, que é relativamente baixo. Médio, é um valor médio na verdade, não é baixo. Ele operou com probabilidade de 40 a 59% e de probabilidade aqui de 80 a 94%. E a Binary fez um turnover de 160 e outro turnover de 2,59. E eu só recebi 1,21. Né? Por quê? Porque é proporcional ao risco. Eu fiz um cálculo, aqueles dígitos que muitos gostam de operar, né? Que eu não sou contra. Se quiser operar, na verdade, se você quiser jogar o dinheiro fora, você fica à vontade, entendeu? Eu não sou contra como uma pessoa usa o dinheiro dela, e muito menos sou a favor de me meter como ela faz isso, ok? Então, assim, aqueles dígitos, para ele dar comissão, ele teria que estar pagando aquele de FERI, que paga 9,4% mais ou menos. Ele deveria estar pagando 13,5% no mínimo para você ter lucro ali.
Então, quando você entra no 9,4, ou você tem que ter um dom para matemática, ou então eu recomendo que você desista. A não ser que o dígito seja lido na lista para você apenas captar o preço e ali fazer um indicador personalizado, entendeu? A menos que isso, eu não recomendo. Eu não recomendo. Então, voltando aqui para a pergunta do canal Top Investimentos, o que é que eu recomendo? É o seguinte: primeiro, você tem que ter uma estratégia bem definida, porque o robô só vai fazer aquilo que seu pensamento, sua estratégia e seu plano pretendia fazer. Segundo, você tem que entender por que isso vai dar certo e dando errado. Onde é que está o erro? Não é ficar tentando sorte. Se você for na sorte, como dizem as pessoas, o azar vai ser certo. Então você tem que primeiro planejar e outra, tem que ter um espírito não de apostador. O apostador ele tem uma fé inabalável. O apostador ele chega a ter uma fé mais forte que um cristão, mais forte que um muçulmano. Muçulmano aqueles que se explodem, alguns, né, que se explodem. Mas nesse caso, o apostador ele tem uma fé inabalável que ele vai ganhar. Mas aqui você não tem que meter a fé no meio, entendeu? Você tem que meter a lógica, você tem aquela paixão pelo boot, desconsidera aquela paixão e usa a maneira lógica de analisar o robô. E tenha um senso crítico, você tem que criticar o robô. Por que ele presta e por que não presta? Se você deu 21 win seguido, o robô é bom, aí você se engana, aí você vai ficar frustrado quando ele der 20 loss seguido. Você tem que entender por que ele deu 21 e não deu 20 loss, entendeu? Mas se você não tem um espírito questionador para avaliar um robô, ou não tem experiência, né? Chegou ano passado nisso aqui, assistiu um vídeo ou outro e não tem horas de tela, você realmente tem que tomar muito cuidado, tem que ser mais prudente, porque a qualquer momento seu paraíso pode virar um inferno, entendeu? Então tome bastante cuidado, passe a observar as coisas. Vou tentar fazer uma série de vídeos aqui dando dicas de como avaliar um robô, de como escolher a melhor opção para se operar. E outra, não pense que um vídeo no YouTube sobre boot da Binary vai ser um tutorial para você ficar rico. Porque tem gente que faz tutorial para ficar rico, né? E infelizmente isso aí é triste. A última que fez aí virou um escândalo na internet, né? Tutorial para ficar rico. Falando no grosso modo. E na verdade o objetivo não é esse. Aqui os vídeos eles são para transmitir uma mentalidade educada sobre o mercado financeiro e você com suas próprias pernas desenvolver suas estratégias e andar. No máximo pegar algum serviço meu, alguma coisa, porque se eu puder ajudar com alguma coisa eu também vou ajudar, entendeu? Mas eu quero um robô pronto e tal. Você acha que você vai achar isso, meu amigo? Infelizmente você não vai achar, entendeu? Você tem que ser, no mínimo, honesto com você mesmo. Você só vai achar se a pessoa que fez tem experiência, sabe o que está fazendo. Pode provar isso, porque tem que provar, tem que mostrar, né? E outra, você também tem que saber avaliar, né? Porque se você não souber avaliar, você vai na fé. E eu não recomendo que você vá na fé. Pois o vídeo era só isso aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar algumas operações de um novo boot que eu tenho, que eu integrei os outros 3 que eu estava usando. E ele dá várias operações, não é porque ele entra freneticamente, se é um conceito por trás, não. Ele dá várias operações porque ele tem praticamente 4 estratégias integradas. Então quando uma não tem sinal, a outra vai ter. Isso é lógica, né? Isso é apenas matemática básica. Entendeu? Então, como um amigo meu chamado Fernando, né? Ele é desenvolvedor, e ele sempre menciona que muitas pessoas quebram a cara em qualquer tipo de mercado, seja Forex, opções binárias, Bovespa. Por quê? Porque não tem uma mentalidade matemática, entendeu? Ele não pensa de forma matemática, ele pensa de forma mais emocional, apegada, né? Cria amor àquela estratégia, porque um dia ela deu certo e sempre vai dar certo. Casa com a estratégia, né? É amor até a morte. Até que a morte os separe, ou até que a banca quebre e os separe, né? E às vezes nem separa, viu? A paixão é tão cega que o cara segura a estratégia e vai até... Enfim, muito obrigado aí. Se você
deseja manifestar um comentário, pode ficar à vontade, porque sua pergunta pode ser lida aqui e eu posso estar falando ela em breve. E ainda vou citar o remetente, porque eu não vou criar uma pergunta do nada, vou mostrar aqui. E é sempre bom saber qual a dificuldade de cada um, beleza? Até mais!